gente que não tem acesso ao financiamento ou até mesmo não tem como assumir as prestações. Eu vou te falar todas as vantagens de você adquirir um terreno e construir. E muitas das vezes você não tem nem previsão de quando termina essa obra, mas você tem muita coragem e você pega tudo que você tem, compra um terreno e começa a construir. Isso foi o meu caso. Eu acredito que é o caso de muita gente também, que é a realidade de muitas pessoas. E se esse assunto te interessa, assista até o final para vocês saberem tudo que eu fiz e como deu certo. Então, bora lá. Na época, eu tinha uma pequena entrada e que sim, eu tentei financiamento na época. Muitas vezes na minha vida eu já me prejudiquei, inclusive eu tenho até vídeo aqui no canal falando que eu já me prejudiquei muito com financiamento de veículo. Eu já tive 3 veículos financiados. Já no primeiro financiamento que eu fiz, eu tive problemas porque eu tive uma queda financeira e eu passei por alguns perrengues para poder manter a prestação em dia, porque assim, a gente passa os apertos que for, mas as prestações a gente tem que pagar. E quando a gente tem prestações a pagar, é como se estivesse dormindo ali uma dívida junto com a gente todas as noites, onde a gente tem a obrigação de acertar aquilo. E muita gente vai falar assim, mas se você não paga prestação, você paga aluguel, então dá no mesmo. Gente, é muito diferente disso. Quando você tem uma prestação fixa, às vezes é ruim. Por quê? Porque você tem uma prestação no valor, por exemplo, hoje em dia não é fácil você conseguir prestações baixas como antigamente, tá? Hoje em dia os financiamentos estão saindo com a parcela muito mais alta e não é qualquer pessoa que consegue se enquadrar no programa Minha Casa Minha Vida, que é sim uma condição especial, então não são todas as pessoas, não é todo tipo de imóvel que consegue. Então é uma coisa muito ruim você virar para as pessoas e falar assim, é melhor você pagar a prestação do que você morar de aluguel. A diferença que, na minha opinião, eu acho que é melhor você morar de aluguel e juntar um bom dinheiro primeiro, gente, é que as prestações, elas são obrigatórias. E como assim elas são obrigatórias? Se você deixar 3 parcelas em atraso, você já vai se complicar muito e talvez você não consiga mais resolver a situação e acabe perdendo sua casa para um leilão, por exemplo. Diferentemente do aluguel, né? Não é que eu defendo o aluguel, não. Eu defendo a pessoa fazer coisas que estejam ao alcance, onde um passo onde a perna alcance, né? Simples, basicamente assim. Então, às vezes, a prestação ela fica um pouquinho mais salgada. Hoje em dia, as prestações estão ficando muito mais caras, muito mais altas, tá? Então, o financiamento acaba ficando muito alto. Prestações de 2 mil, 3 mil, 4 mil reais para cima, dependendo do tipo de imóvel que você quer comprar. Então, no meu caso, na época já era assim, já estava mais alto, que tem o quê? Uns 4 anos atrás, que foi onde eu comecei a obra, comprei um terreno e comecei a construir. Era inacessível para mim, era inalcançável, as prestações das casas que eu queria, do jeito que eu queria, estavam ficando um absurdo e nem era grande coisa, sabe? Nem era das casas caras e nem nada, gente, casa simples mesmo. E outra coisa, né, uma burocracia muito grande para você se enquadrar dentro de um financiamento. Por exemplo, nós somos autônomos, eu e meu esposo, então é muito complicado conseguir. Talvez você comente aí abaixo, mas eu sou autônomo, eu consegui. Sim, gente, tem casos e casos, né, tem pessoas que não conseguem. No nosso caso, a gente não conseguiu o financiamento. E mesmo que conseguisse, as parcelas também não caberiam no bolso e eu estaria cometendo mais um erro na minha vida de estar entrando num financiamento sem saber se eu teria condições de pagar. Porque quando eu comprei meu terreno, vou contar agora a história do início do terreno, como que foi e como que eu fiz para construir. Infelizmente não consegui finalizar a casa, acabei vendendo ela, contei no último vídeo também, se você ainda não assistiu pode assistir, o que eu fiz com o dinheiro da minha casa, enfim. Mas eu vou contar pra vocês lá no início como que eu consegui comprar, construir. Primeira coisa, gente, pra mim conseguir comprar, eu tive que abrir mão de um carro, então eu fiquei a pé pra poder conseguir. Eu vendi um carro na época e eu tinha ali uns 10 mil reais pra dar de entrada, tá? Porque eu pagava ainda o financiamento desse carro, mas eu preferia abrir mão do carro, então eu vendi ele e acertei as prestações que estavam em aberto, fiz a quitação dele, inclusive não recebi 1 centavo de desconto para quitar esse carro. Eu sei que teve gente que falou no último vídeo, às vezes você compra um carro financiado, mas dá para vocês amortizarem e tal. Eu sei sim de pessoas que vão pagando de trás para frente, mas no meu caso eu fiz a quitação dele, então eu não consegui desconto nenhum, eu tive que quitar no valor certo lá que tava, e eles não me deram desconto. Não sei se foram injustos comigo, não procurei saber, eu sei que eu quitei e peguei os 10 mil que me sobraram e dei de entrada num terreno. Só que o proprietário, ele tava fazendo um chacreamento e tava financiando por conta dele. Então ele dividia em prestações, ele estabelecia ali as prestações fixas e colocava juros de menos de 1%. Então eu achei interessante, eu achei que valeria a pena, porque os juros seriam pequenos. E na época ele estava vendendo os pedaços de terra de 1.200 metros por 40 mil reais à vista, ou parcelado, acho que ficava 50 e pouquinho, se era 51 ou 52.
E no caso a gente deu a entrada de 10 mil e parcelou o restante em 3 anos e 9 meses, mais ou menos. E ficamos assumindo ali uma prestação de R$ 1.000 todo. E logo em seguida eu comecei a ganhar um pouquinho mais, porque eu trabalhava com a internet na época, com o YouTube, com cursos de manicure. Eu comecei a vender muitos cursos na internet na época. E também o meu canal começou a crescer muito, o meu canal antigo, para quem não sabe, o canal que eu tinha, que era um canal grande, que muita gente pergunta, e essa placa aí atrás? É do meu canal antigo, muita gente pergunta aqui no canal. Eu não tenho esse canal mais, infelizmente eu perdi ele, e eu acho que eu já expliquei aqui no canal também por quê. Então eu juntei um certo valor, né, dei de entrada, como vocês sabem, com a venda do carro, fiquei a pé, só que esse terreno também era na zona rural, então ficava muito difícil, gente. Várias vezes eu já andei de bicicleta ali, 4, 5 quilômetros de bicicleta pra gente poder ir até lá o local do terreno, nas primeiras, né, as primeiras vezes que a gente começou a mexer no terreno. Graças a Deus as coisas foram melhorando e eu consegui comprar um carrinho mais velho. Na época foi um Palio. Em seguida, acho que foi uns 6 meses depois, eu só comprei o terreno e não mexi nele, porque eu queria comprar um carro primeiro para me poder locomover, para me começar a fazer as coisas, porque era muito difícil ficar a pé. Esse terreno era na zona rural. A gente começou fazendo terraplanagem, essas coisas assim, e gastamos um pouquinho de dinheiro sim na época. Mas aí a gente começou a mexer no terreno e era assim, cada etapa que a gente ia fazendo, gente, a gente juntava um dinheirinho, sabe? Sobrava ali R$ 1.000 por mês, 1.500, a gente ia juntando, e de 6 em 6 meses mais ou menos, 7 em 7 meses, a gente pegava aquele montante que a gente tinha juntado e fazia uma etapa. E aí a gente começou fazendo o corte da terra, né, que ficou ali na época acho que uns R$ 4.000. Pagamos também projetos arquitetônicos que, na minha opinião, não valeram a pena, que a gente tinha mandado fazer, mas pra mim não valeu a pena, gente. Eu não achei que foi um gasto assim que poderia ter sido evitado, ou então a gente poderia ter feito isso posteriormente, né? Mas enfim, gastamos logo de cara ali uns R$ 10.000 mais ou menos com terraplanagem, projeto arquitetônico, para começar a mexer. Lá não tinha energia e também não tinha como regularizar a energia nem tão cedo, porque o chacreamento rural ele é diferente de lotes. Geralmente os lotes que já estão dentro da cidade, ele já tem acesso à água, energia muito mais fácil. O nosso lá tinha todo um trâmite burocrático, tava demorando demais sair. A gente teve que comprar, pra gente começar a construir, a gente teve que comprar uma bomba. Sabe essas bombas a gasolina? Motobomba que chama. Pra gente poder puxar água do açude pra poder construir. E ainda bem que tinha esse açude que era bem perto lá. E a gente ia construindo com a água daquele açude ali. E o pedreiro ia se virando lá como podia, mas a gente não tinha energia elétrica. Sempre que sobrava um dinheirinho, a gente ia construindo. E juntamente pagando. Chegou um certo tempo que a gente já tinha construído a casa assim, o básico, sabe? A gente já tinha laje, a gente já tinha feito a parte de jardinagem toda, já tinha feito jardinagem. Então, sempre que sobrava um dinheirinho a mais, tinha sido um mês bom pro meu esposo ou pra mim, a gente comprava um coqueiro e levava no nosso carro mesmo, plantava. A gente plantava um pedacinho de grama, a gente comprava um saco de cimento, ou a gente pagava no material de construção, um dinheirinho deixava de haver lá pra quando a gente precisasse de alguma coisa. Juntava umas 2 diárias de pedreiro e pediu o pedreiro pra ir no sábado pra gente fazer alguma coisa. Era sempre assim, gente. Foi tudo bem devagarzinho mesmo. Porque, como eu disse pra vocês, pra quem tem um trabalho um pouco instável, é bem complicado você assumir de cara uma prestação de um financiamento de 30 anos pela frente. Porque é tudo muito difícil. Você pisa em ovos, você não sabe se pode acontecer alguma coisa, você nunca tá preparado pra uma emergência. No nosso caso, a gente nunca teve uma reserva de emergência, agora que a gente tem, porque a gente nunca teve na vida reserva de emergência. Se caso acontecesse alguma coisa, a gente não tinha. Então, o que a gente fez? A gente foi construindo devagarzinho mesmo, sabe? E foi dando muito certo. E na mesma época, a nossa cunhada também comprou o terreno dela. E pra vocês terem uma ideia, a minha cunhada e o meu cunhado, né, o marido dela, eles são assalariados, eles trabalham no CLT. E devagarzinho eles foram fazendo as mesmas coisas também, comprando um pouquinho de material ali. Ele aprendeu a fazer várias coisas, então ele fez toda a estrutura da casa dele. Enfim, então não existe obstáculo para quem quer, né, gente? Quem quer não dá desculpa, quem quer faz acontecer. Eu aprendi a mexer massa de cimento, coar areia, fazer chapisco, então eu fiz várias coisas sozinhas também. Para vocês nesse vídeo é que hoje eu sou muito mais consciente nas minhas escolhas, porque desde quando aconteceu aquele incidente que eu falei pra vocês, eu não ter como marcar direito com as prestações que eu tinha de financiamento, eu fiquei meio, não é que eu digo contra, mas assim, eu fiquei meio cabreira, né, porque a gente sabe que o autônomo, o empreendedor, ele não tem certeza de nada, ele não tem garantia de nada.
Mas se você tiver muita fé e perseverança, mesmo aos pouquinhos, você consegue construir sim. É super possível. Eu vejo pessoas que trabalham no CLT que conseguem adquirir a casa própria, né? E tem gente que só consegue isso através do financiamento. Se você se enquadrar através do Minha Casa Minha Vida, conseguir prestações baixas, eu sou super a favor das pessoas lutarem realmente para ter a casa própria, porque é muito gostoso você chegar em casa e ter sua casa própria. Mas hoje eu escolhi guardar o dinheiro, né, por um tempo, porque eu me mudei de cidade e chegando aqui, gente, eu preciso crescer profissionalmente. Então eu tô dando prioridade a crescer profissionalmente, enquanto isso meu dinheirinho vai ficar lá guardado, rendendo, né, porque ele está aplicado, ele não tá só na poupança, ele tá numa aplicação que rende 1% ao mês, sem imposto de renda, então eu não achei má ideia. Enquanto isso eu vou pensando no que fazer, né? Existem várias possibilidades aqui, inclusive quero trazer outros vídeos sobre possibilidades aqui no canal também, mas o meu foco aqui hoje é te falar que não existe desculpa, mesmo que você seja assalariado, né, trabalhe no CLT, mesmo que você for autônomo, não precisa desistir de ter sua casa própria, ou então não precisa ter medo de financiamento, desde que você tenha garantias de que você vai conseguir arcar com as prestações, não tem problema nenhum. Mas eu vou dar 2 dicas aqui no final do vídeo que são super importantes. A primeira delas é que eu comprei o meu terreno num lugar que ele valorizou. Era um lugar que no início ninguém dava nada, mas depois disso ele virou um grande chacreamento rural muito valorizado e as pessoas começaram a construir casas boas, casas de um padrão bom. Então valorizou muito o local. Então eu consegui vender o meu terreno por acho que 3 vezes o valor que eu tinha pago nele em apenas 4 anos. Então não se apegue a isso, sabe? Eu vou comprar um lugar, mas eu não sei o que vai acontecer. Teve pessoas que compraram lá, não construíram e hoje venderam por 3 ou 4 vezes o valor que valia. Por quê? Porque esperou o tempo passar. Terra também valoriza, casa também valoriza, assim como o dinheiro também rende. Só que tem que saber o que faz, né? Tem que pensar direitinho no que faz. Eu gostaria muito de compartilhar outras experiências minhas com vocês. Venho falando aqui sobre marketing digital, sobre começar na internet, sobre acreditar nos seus próprios sonhos, sobre realizar sonhos, né? Mas o que eu posso dizer para vocês é que, com muita perseverança, todo mundo tem como e tem potencial de conseguir tudo que quer e tudo que precisa, gente. Basta que você não desista, realmente trabalhe para isso e corra atrás disso, né? A sua vida só vai mudar se você fizer ela mudar. Ninguém vai fazer isso por você. Se você sentar no sofá, nada acontece. Então, é isso aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Um grande beijo. Não se esqueça de conferir os outros vídeos aqui no canal. Vou deixar uma playlist aqui e se inscrever aqui no canal se não for inscrito e deixar meu like pra mim. Um beijo, até o próximo. Tchau!